Olá, este é o Tribcomcast, Tributário para Contadores. Eu sou Luciana Ricó, jornalista, e eu estou com meus colegas advogados tributaristas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Marcelo. Oi, Périson. Olá, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos conversar hoje sobre prescrição, decadência e prescrição intercorrente, que é um tema bem importante no direito tributário brasileiro e deve ser discutido para quem gosta do assunto e trabalha com isso. Bom, Périson, você podia começar explicando o que é decadência, como ela se diferencia da prescrição? Sim, lógico. São dois institutos, prescrição e decadência, de direito civil importados para o direito tributário, né? Então ela começou lá no direito civil, foi importado para o direito tributário com algumas características particulares, mas na essência a decadência é a perda do próprio direito, do fundo de direito. Então eu deveria praticar um ato para resguardar o meu direito de pleitear alguma coisa. Então eu deixo passar o prazo determinado em lei para praticar esse ato, eu não tenho mais direito de ação. Outras situações são quando eu tenho um direito, eu pratico o ato da vida eleito pela lei como necessário para eu realizar aquele direito futuramente, a partir daí não há mais decadência. Mas eu tenho um prazo também para acionar quem tiver que ser acionado, porque a lei também fixa esse prazo. No caso do direito tributário, o prazo será de 5 anos, por exemplo, para eu pedir a restituição de tributos que eu paguei indevidamente. Esse marco temporal vai começar a contar diferentemente dependendo do tipo de tributo, né? Mas basicamente, ocorrido o fato gerador em relação a tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é o calculo, escrituro, recolho e depois o fisco verifica, eu tenho 5 anos a contar do fato gerador, né? Ou é um tributo que eu estou pleiteando administrativamente, a decisão administrativa me é contrária, eu tenho 2 anos para ajuizar uma ação anulatória dessa decisão administrativa. De outra sorte, o fisco ele tem 5 anos para corrigir o meu autolançamento quando se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação. Então eu deixei de recolher PIS, COFINS, RPJ, CSL, ele tem 5 anos a contar do fato gerador para fazer esse lançamento. Não fez o lançamento, decai o direito do fisco. Esse prazo decadencial ele vai ser contado de forma diversa quando se trate de um tributo que eu declare. Então, a partir da declaração, o fisco tem 5 anos para fazer esse lançamento. Ou de um tributo que, na verdade, o fisco não tem como tomar conhecimento porque eu fui omisso na minha declaração, não transmiti a minha declaração. Então, ele tem 5 anos a partir do dia seguinte do ano posterior ao que ele poderia fazer aquela fiscalização. Então, ele tem 5 anos, pode até ter quase 6 anos, dependendo do momento em que aquele fato ocorreu. Mas uma vez constituído pelo lançamento o crédito tributário do fisco, não há mais que se falar em decadência, né? Então, o processo administrativo ele vai ter uma defesa administrativa ou não. Então, a partir do momento que aquilo se torna definitivo na esfera administrativa, o fisco tem 5 anos para cobrar, para executar. Aí é o prazo prescricional. É importantíssimo a gente estar atento, os contadores estar atentos a esses prazos e a diferença existente entre eles, porque ele vai poder recomendar ao cliente dele. Muitas vezes, puxa, surgiu um favor fiscal, vou lá regularizar, a Fazenda está dizendo que está descontos especiais para débitos de mais de 15 anos. Né, dá 100% de multa e 100% de juros, ele tinha que dar 100% de nada, de tudo, quer dizer, na verdade, porque aquele tributo provavelmente já está ou caduco, ou prescrito, ou os dois. Então, numa situação dessa, eu tenho que estar bem orientado, né, porque eu não vou submeter o meu cliente a parcelar um débito já prescrito. Né, para pagar alguma coisa que não devia. É mais recomendável procurar um advogado e verificar se eu posso obter o reconhecimento judicial daquela prescrição, daquela decadência.
E, Marcelo, como é que funciona a prescrição intercorrente na prática e quais são o entendimento do STJ e do STF sobre esse assunto? Interessante esse ponto também, que as pessoas acabam confundindo a prescrição intercorrente. Na verdade, é a prescrição que ocorre no âmbito do processo de execução fiscal. Então, quando já foi executada uma dívida, foi cumprido o prazo prescricional, ainda assim pode ocorrer a prescrição intercorrente por inércia da Fazenda no processamento dessa execução fiscal. Isso é regulado não pelo Código Tributário Nacional, mas pela Lei de Execuções Fiscais, no artigo 40. Tá? Então, na prática, como que isso funciona? Então, não localizado bens do devedor ou bens do devedor, o processo fica pelo juiz suspenso por 1 ano. Depois de 1 ano, esse processo acaba indo para um arquivo provisório e lá fica aguardando que a Fazenda adote providências para localização do devedor ou de bens. Se isso não ocorre no prazo de 5 anos, o processo vai ser extinto, a dívida vai ser extinta pela prescrição intercorrente, uma espécie de abandono do processo que é reconhecido pela legislação. Agora, o STJ, a STF, recentemente eles fizeram uma análise bastante profunda desse instituto para poder regulamentar, para abarcar dúvidas que tinham em relação a isso, mas em essência, o que diz o STJ é que o prazo de prescrição intercorrente ele vai começar quando a Fazenda Nacional, quando a Fazenda Pública tiver conhecimento efetivo da inexistência de bens da empresa, da inexistência do devedor ou, por exemplo, da questão da dissolução irregular quando se trata do sócio. Né? Então é importante essa questão. Outra questão importante que os tribunais superiores também decidiram e que os contadores devem também ficar atentos, as empresas devem ficar atentas, é a questão da interrupção do prazo de prescrição intercorrente. Existem causas que, inclusive, não estão no processo, como, por exemplo, o parcelamento da dívida. Às vezes, um ato que implica no requerimento de parcelamento, esse já pode interromper esse prazo prescricional de 5 anos e, a partir daí, recomeça todo esse prazo de 5 anos. Então, assim, não sendo localizado bens, não tendo uma questão de interrupção, o contribuinte devedor pode se aproveitar dessa prescrição intercorrente e ter a sua execução extinta. Só complementando, juntando o que eu tinha falado com o Marcelo, nessa hipótese de parcelamento. Aí muitos contadores eventualmente estão vendo o vídeo, aí dizem, puxa, acabei recomendando o meu cliente, acabou, a empresa onde eu trabalho, parcelou um débito que já estava prescrito. Então, a prescrição sumiu? Não, a prescrição não sumiu. Mas daí você vai ter que necessariamente discutir em juízo, numa ação específica ou dentro dos autos da execução fiscal, o parcelamento, posteriormente a consumação da prescrição. E o judiciário vai analisar a questão tecnicamente, não porque se estava prescrito porque você parcelou, não, isso não é motivo de afastamento da prescrição. A prescrição persiste, o débito tem que ser cancelado e aquilo que tiver sido pago, o débito prescrito que tiver sido pago, pode ser pleiteado de volta. Porque, na verdade, você está parcelando alguma coisa que já está extinta. Essa que é a lógica, né? Exatamente. Bom, então, só para esclarecer, então vamos falar um pouco sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e como isso afeta a prescrição. Você pode dar algum exemplo, Perisson? Dou um exemplo que é ótimo, né? Na verdade é o seguinte, a Fazenda, prescrição, ela pode ser interrompida, mas a decadência, também é importante a gente lembrar, ela não se interrompe nem se suspende. Teve uma exceção interessante, que foi a época da pandemia, e o Código Civil teve um projeto, teve uma lei lá que foi alterada e alterou momentaneamente o Código Civil, suspendendo a decadência. Por quê? Porque tinha uma impossibilidade física dos trabalhos serem realizados, e não só para o fisco, mas para qualquer pessoa, por isso que foi alterado no Código Civil. Então, foi a única exceção que existiu, né? Porque a decadência ela não se interrompe nem se suspende, a não ser por disposição legal. E nesse caso existiu uma disposição legal durante a pandemia. Bom, a prescrição tem lá as causas de suspensão da exigibilidade. O parcelamento, o Marcelo mencionou, é uma delas. Outra é uma decisão judicial suspensiva da exigibilidade, concedida no mandado de segurança ou em qualquer tipo de
processo. Então, a partir do momento que o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, o fisco não pode prosseguir com os atos de execução. Né? Então, acontece que em determinadas situações o contribuinte começa ganhando, ganha e perde no final. Certo? Então, a exigibilidade ela fica suspensa durante um tempo e depois aquela suspensão de exigibilidade ela é cassada pelo próprio Poder Judiciário, que revê a sua liminar em sentença, em acordo ou em decisão final. A partir do momento que a suspensão de exigibilidade deixou de existir, o fisco tem que retomar os atos de execução. Não é uma faculdade, é uma obrigação dele. Né? E muitas vezes o fisco acaba perdendo o controle. Né? Normal, ele tem milhões de processos para cuidar e deixa aquilo sem retomada da cobrança. Se ele deixar essa retomada da cobrança fluindo pelo prazo que restava da prescrição, prescreve o débito e ele não pode cobrar. O Superior Tribunal de Justiça já fechou posição nesse sentido de que não adianta alegar que o contribuinte interpôs um recurso no processo. Se o recurso não tinha efeito suspensivo, quer dizer, não tinha o condão de retomar a suspensão da exigibilidade, o fisco tem que tirar o olho daquele processo, voltar o olho para a execução fiscal e retomar os atos de cobrança, senão vai ter a consumação da prescrição. E, Marcelo, nós vamos voltar a falar sobre a prescrição intercorrente, mas agora no âmbito administrativo. Tá? Eu gostaria que você comentasse, explicasse como isso funciona. Na verdade, no âmbito administrativo, esse instituto da prescrição intercorrente não ocorre, tá? Isso, em regra, não ocorre, não tem uma legislação específica que permita isso. Então, na verdade, o que ocorre é que o fisco pode indefinidamente, por um longo tempo, por isso que muitas vezes a gente tem clientes que perguntam, puxa, eu estou com o meu processo parado há 10 anos e eu não tenho prescrição intercorrente? Não tem a prescrição intercorrente, o fisco está dentro desse processo, está dentro desse prazo, e isso realmente prejudica muitos contribuintes, em especial porque isso na esfera federal, agora também aqui no estado de São Paulo, é Selic que vai em cima do débito mês a mês. Então, enquanto você não tem uma decisão naquele processo, você tem um débito cada vez mais aumentando e você não tem o que fazer. Então, realmente é uma situação que gerou muita já discussão, mas que realmente não tem. Agora, tem um precedente, eu estava conversando um pouco antes com o Perisson, acho que o Perisson pode até comentar, um precedente interessante, né, Perisson, de prescrição intercorrente administrativa, que não é exatamente matéria tributária, mas que é também, que envolve. E não é, mas a gente tem uma questão aí aduaneira. Né? Aí era uma penalidade aduaneira, que, segundo a interpretação do STJ, não seria uma espécie tributária, então teria uma natureza jurídica distinta, e para essa situação foi aplicada uma prescrição intercorrente de 3 anos, né, pela inércia da movimentação do processo administrativo. Então o contribuinte foi autuado, uma penalidade aduaneira, se não me engano era antidumping, e o processo ficou lá eternamente. Existe uma previsão na lei geral do processo administrativo, não um processo administrativo tributário, então um processo administrativo em geral, né, que estabelece uma prescrição intercorrente de 3 anos se não houver decisão administrativa dentro desse período. Só que essa disposição expressamente excetua o processo administrativo fiscal. Esse é o problema. O contribuinte defendia que deveria se aplicar, porque aduaneiro, fiscal, é tudo mais ou menos meio parecido, mas, na verdade, a ministra relatora, Regina Ilana Costa, ela fixou que, olha, não dá, né? Porque realmente isso não tem natureza jurídica tributária, a penalidade que estava sendo discutida aduaneira. E aí reconheceu a prescrição intercorrente, né? Recorreu à prescrição intercorrente porque é uma penalidade administrativa aduaneira, não é tributária. Então, não estava nas exceções especificadas pela norma. Eu sei que a gente já falou sobre isso no outro podcast, mas nós vamos tratar sobre a prescrição da relação dos sócios, o entendimento do STJ, sobre o redirecionamento da execução fiscal. Perisson, você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Olha, a matéria ela ganha bastante relevância porque anteriormente você tinha como a gente já falou em outro podcast de responsabilidade tributária,
você tinha primeiro um trabalho da Fazenda em buscar o devedor principal. Aí depois o devedor principal é aquela investigada a responsabilização ou não e enquadrar em algum dispositivo. Então, você tinha uma execução fiscal rodando por anos, e daí quando você começa a buscar o responsável tributário, a prescrição já estava consumada. Então teve um entendimento reformulado no Superior Tribunal de Justiça para evitar isso que o judiciário entendeu que era, vamos dizer, privilegiar quem não está agindo corretamente. Então se fixou, olha, se o caso foi extinção irregular da sociedade, tem duas situações. Se ela pré-existia a execução fiscal, certo? Citou a empresa, está interrompido. Certo? Se ela veio acontecer posteriormente, o prazo para o fisco incluir o responsável, ele começa a contar nesse segundo momento. Eu não sei se o Marcelo quer complementar. Não, é exatamente isso, Perisson. E aí também ficam muitas discussões em aberto, né? Qual é o momento exato em que houve a dissolução irregular, né? Isso. E gera muitas discussões, mas também oportunidades de você poder comprovar que efetivamente houve uma falha do fisco na cobrança, já que se essa discussão já ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal. Isso, é importante o contador estar atento que, na verdade, essas matérias, prescrição, responsabilidade, prescrição e intercorrência, elas são muito definidas no caso a caso. Então depende muito das circunstâncias, né, do caso concreto para a gente afirmar, olha, aqui houve prescrição intercorrente, há essa defesa possível, não há. Né? Até para decidir, vamos parcelar, vamos regularizar de outra forma, ou vamos lutar pela prescrição em relação à própria empresa ou em relação aos responsáveis que sejam apontados pelo fisco. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, que nós ainda não falamos sobre esse assunto? A última coisa, na verdade, é que o STF está antenado, o Conselho Nacional da Justiça, na verdade, né, cujo presidente é o presidente do STF. Em 2023, o presidente Luiz Roberto Barroso assinou uma portaria conjunta, que é uma portaria conjunta do Conselho Nacional de Justiça, de todos os tribunais do Brasil, onde se estabeleceu procedimentos para que o judiciário identifique, né, você tem uma postura ativa e identificar os casos em que efetivamente a prescrição tem que ser decretada. Né? A prescrição intercorrente ela é decretada de ofício desde, primeiramente, ouvida a Fazenda. Né? Então, mas um juiz ele não precisa de uma petição do executado para decretar uma prescrição intercorrente. Então ele vai fazer uma faxina lá no seu cartório, identificar quais processos estão paralisados há muito tempo. Identifiquei aqui que em tese pode estar consumada a prescrição, só notifica a Fazenda para ser cientificada e uma vez a Fazenda não se opondo ou a oposição dela não tendo, vamos dizer, razão, ele vai extinguir mesmo sem pedido do executado. Isso é positivo porque vai se concentrar naquilo que efetivamente pode ser realizado, que era tributário. Isso é uma medida de saneamento para aumentar a eficácia do Poder Judiciário na cobrança de dívidas tributárias. Eu acho que eu ia comentar também, só para complementar, que essa é uma medida que interessa a todos, porque a partir do momento que foram fixadas as diretrizes e balizas para a ocorrência de prescrição intercorrente, então a partir desse momento, a decretação dela é boa para o judiciário, como que o Perisson disse, porque você vai reduzir o excesso, a carga de processo, e os juízes vão ter mais condições de analisar os processos efetivamente ativos e agilizar o Poder Judiciário. Pro credor, que é a Fazenda, isso também vai ser importante, porque eles vão direcionar os esforços de cobrança para aquilo que efetivamente é possível de ser recebido, e para o devedor, que realmente está com um processo lá, que ele já tem direito a ter extinção e está prejudicado com a cobrança, com o seu nome ainda cadastrado, às vezes, como inadimplente, e vai conseguir essa regularização. E ela também é boa para a sociedade, porque, veja, o crédito tributário prescrito, que não tem realização possível, né, que conste ainda lá no balanço de pagamentos como crédito a receber, isso, vamos dizer, maqueia o balanço do governo. Né? Ele aparece lá como detentor de um tremendo crédito que, na verdade, é inexistente. Né? E lembrando que o Código Penal descreve o excesso de exação, a cobrança de dívidas sabidamente indevidas, ou que deveriam
ser sabidas como indevidas. Dentro desse aspecto, dívidas prescritas com prescrição intercorrente clara, que a Fazenda insistir na cobrança, podem caracterizar crime de excesso de exação, cuja pena é maior do que a de sonegação. É que é uma figura penal pouco explorada no nosso sistema, mas que existe. Interessante. Obrigada, Perisson. Obrigada, Marcelo. E esse foi o TribuContCast, Tributário para Contadores. Se você gosta desse assunto de direito tributário, ative o sininho para receber as notificações, curta nosso canal, compartilhe e até a próxima. Até. Até mais.